iniciar a gravação e iniciando mais essa reunião da Liga Acadêmica. Os pontos que a gente vai discutir estão nas notas compartilhadas. Aí os primeiros pontos são mais curtos, né? São só informes em relação a apresentações de divulgação da Liga. Então, na semana passada, a gente teve na quinta-feira a apresentação da Liga, feita por eu e por Paulo Moense, né? Que eu acredito que é uma ação importante para a gente poder encontrar novos contribuidores para a Liga. E na semana seguinte, no dia 18, a gente vai ter uma apresentação no Hack Bahia, mas eu ainda não tenho muitas informações sobre isso, né? Se eu vou poder apresentar com outra pessoa, e em relação ao horário também, tá? E também depois dessa que a gente discutiu os pontos, a gente vai ter uma apresentação externa, né, sobre o coletivo Axesec e também possibilidade de colaboração com a Liga, que a gente vai ter entre 11 e 11h30, mas se a gente terminar de discutir os pontos antes, a gente também pode estar iniciando isso antes. Aí, a primeira coisa que eu ia comentar é que, né, na semana anterior teve alguns eventos que foram realizados, foi o workshop de tecnologia de redes e também o ENSE, que me fizeram pensar sobre a questão do evento inaugural que a gente precisa realizar e em relação ao tamanho que ele vai ter, né? A primeira ideia que eu tive foi de um evento maior mesmo, né? Com mais palestrantes, um evento que poderia durar o dia todo. Mas como eu coloquei aí, né, nas notas, a gente pode estar realizando um evento menor de 2 horas em um dia de semana. Tem alguns eventos que são realizados no PAF nesse modelo, né? Entre 6 horas e 8 horas da noite, só para apresentar a liga mesmo, né, com algum palestrante. E eu pensei nisso também considerando o quão trabalhoso é fazer um evento da dimensão que eu pensei inicialmente, né? Quando eu comentei com a Raquel para ela trazer atribuições que poderiam estar relacionadas a esse evento. Também as atribuições que foram feitas por ela, né? Também mostra o quanto esse evento pode ser complexo e pode acabar sendo cansativo. Então eu coloquei aqui essa sugestão de ser um evento menor, talvez em 2 dias, né? Um evento de 2 horas, talvez dividido em 2 dias, com o primeiro dia podendo ser mais de apresentação e o segundo dia talvez trazendo alguns palestrantes, mas isso é algo que a gente pode discutir depois, mas é só uma ideia que eu trago também. E se vocês quiserem comentar, aí se não tiverem nada a comentar sobre isso, eu posso passar para o próximo ponto. Pode comentar, Raquel. Bom dia, gente. Mas, assim, eu concordo em partes em relação a um evento, mesmo que seja um dia inteiro, ele dá muito trabalho. E tem questões também de recursos financeiros que a gente vai ter que pensar como é que fazer e tal. Agora, eu acho 2 horas pouco também. Então, assim, a gente precisaria pensar pelo menos uma manhã ou uma tarde, eu acho que seria mais viável, porque também a gente tem que pensar que é um evento inaugural da Liga. Fazer algo bem simples, assim, como se fosse uma palestra, eu acho que não seria tão interessante, tão chamativa também para o pessoal. Então, assim, talvez um turno, né, a gente fazer uma manhã, talvez, não sei. Alô, bom dia. E bom dia, Sam. E além Consegue me disso, ouvir? sim. E além disso, se pudesse, se tu der ideia, né, de fazer palestras e no outro dia fazer outra coisa. Aí talvez fazer tudo na mesma manhã, né? Talvez a gente possa pensar no CTF, alguma coisa assim e tal, mas eu votaria pelo menos em um turno. Certo. É isso que eu pensei também. Então a gente pode estar. No caso, eu pensei que ao invés de a gente fazer só um evento de 2 horas, poderia ser, por exemplo, na terça ou na quinta, né? Mas eu pensei nesse horário de 6 ou 20 horas, porque é um horário que as pessoas já estão na UFMA. Mas a gente também pode considerar isso, né? De ser um turno inteiro, talvez numa sexta-feira. A gente pode estar discutindo isso, pode estar discutindo isso melhor também. Talvez não nessa reunião especificamente, né? Porque eu queria discutir outros pontos. Mas a gente pode também estar definindo como
fazer esse evento inaugural. Aí uma das coisas que eu queria discutir era sobre as prioridades das atividades, porque como a gente já está chegando em outubro, a gente já está mais ou menos na metade de outubro, e a gente tem todas as demandas da faculdade, né? Eu acredito que vocês também têm outras questões com o trabalho e tal. Seria importante a gente definir quais ações a gente ainda quer realizar ainda em 2025, para também não ter uma sobrecarga de ficar, por exemplo, até o final de dezembro realizando atividades, né? Então, tem umas atividades que eu coloquei aqui nas notas que a gente já está realizando, né? Já está mapeando, como a estruturação de atividades a serem realizadas pelas coordenações, algo que vocês já estão encaminhando, a definição de critérios para a seleção do processo seletivo, né? Método de nivelamento do processo seletivo, é algo que vocês já estão fazendo também, divulgação inicial da liga. Agora, duas coisas que a gente precisa definir, se a gente vai realizar. Uma coisa que a gente precisa definir é quais membros a gente vai recrutar durante o primeiro processo seletivo, né, de membros para auxiliar a direção. E o processo de recrutar esses membros é algo que eu queria definir. Eu acredito que seria melhor se fosse em 2026 o recrutamento de novos membros para auxiliar a direção, né? Talvez ficasse cansativo para vocês definir o processo de seleção e fazer entrevistas, por exemplo, ainda no final desse ano. Então, eu acredito que a gente poderia estar definindo quem a gente vai recrutar, mas fazer esse processo de recrutamento no ano que vem, para não ficar cansativo. Mas eu acredito que é o que depende mais de vocês, né? O que vocês acreditam, mas particularmente eu acredito que ficaria cansativo. Pode comentar, Isaac. Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Sim. Pouco antes da última antes do último sábado, a gente estava conversando, eu e Indaiara, da coordenação acadêmica, e a gente estava pensando no seguinte: como tem muita divergência nesse sentido de abrir para mais mãos, etc., a gente pensou em temos 6 departamentos na liga, que é a diretoria-geral, secretaria-geral, relações públicas e as 3 coordenações. E a gente ainda não definiu suplentes para essas coordenações. Então, eu e ela pensamos em abrir mais 6 pessoas, já que a gente tem 12 atualmente, abrir para mais 6 e tornar 18 pessoas como as pessoas iniciais da liga. Então, essas seriam, essas 18 pessoas seriam os membros fundadores, já que estariam ali fazendo tarefas para, digamos que, a efetivação da liga. Eu acho que 6 seria um número ok para já trazer nesse formato que trouxeram a gente. Para, tipo, serem essas novas pessoas que poderiam ajudar. Seriam suplentes, mas seriam pessoas que teriam que estar a par de que iam fazer atividades mais operacionais e não apenas nos substituir em caso de falta. E aí sim, acredito que o processo seletivo poderia abrir em março do ano que vem. Então, abrir mais 6 para ficar 18 ao invés de 12. E em março a gente consegue abrir para mais, do jeito mais formal. O que vocês acham? No caso, você fala primeiro eu definir suplentes e depois definir outros membros, né, como, por exemplo, o subsecretário ou então um auxiliar, porque eu acredito que vão ter mais submembros das direções, né, a depender das atribuições. Por exemplo, quando a gente fala de relações públicas, a gente pode ter uma pessoa específica para o site, ou então uma pessoa específica para estar coordenando as ações de marketing, né? Então, quando eu falei de definir as pessoas, eu pensei nesse sentido, né, de definir quais pessoas estariam relacionadas a quais atribuições da liga, além de suplentes também. Então, você fala primeiro definir suplentes e depois definir esses tipos de membro? Ou, ou como seria? É porque na última. Alô? Estão ouvindo. Ouvindo. Na última reunião teve esse debate
se a gente abriria um processo seletivo menos seletivo, apenas para trazer mais pessoas, para meio que tornar a liga mais oficial. Então, essas pessoas vão meio que operar mais como nós estamos operando. E apenas em março a gente abriria o processo seletivo para esses outros cargos, que seria subsecretário, igual aqueles 4 cargos que eu mostrei em alguma das últimas reuniões. O que eu pensei foi abrir para mais 6 pessoas, já que a gente tem 6 subdivisões na liga, e essas pessoas elas se encaixariam como suplentes, já que tanto o efetivo quanto o vice já estão todos ocupados em todas as subdivisões. E aí seriam mais 6 suplentes, um para cada uma dessas subdivisões, que serviriam como apoio para a gente continuar criando. Por exemplo, eu e Indaiara, a gente já vai colocar a mão na massa, fazer a análise de requisitos da criação do nosso portal de cursos. Portal de cursos da coordenação acadêmica da LASEC. Então a gente vai ter mais uma pessoa para já estar programando. Dentre outras coisas, por exemplo, evento, ou o que vocês precisarem dentro da subdivisão de vocês. E isso não seria o processo seletivo oficial, por meio de edital, nem nada. Que foi toda essa discussão que teve na última reunião. Por isso que a gente pensou nesses 6, antes de definir o restante. Olha, eu lembro dessa questão que a gente discutiu, né, principalmente em relação à transparência. Então, o que eu acredito que seria melhor seria a gente ter, de fato, 2 processos seletivos, né? O primeiro no qual a gente estaria selecionando essas pessoas para auxiliar a direção, o que incluiria os membros suplentes, né? Isso seria no ano que vem, então a gente poderia ter nesse primeiro processo seletivo, além do suplente, né, por exemplo, um subsecretário, um auxiliar, um processo seletivo para essas pessoas, e depois um processo seletivo para os membros gerais, né? Mas também tendo um processo seletivo para esses primeiros membros, de auxiliar, que seriam auxiliares da direção, para promover a maior transparência possível. E por isso que eu também defini aqui que a gente poderia colocar como prioridade a gente ter a definição de quais seriam esses membros auxiliares da direção, né? Ainda em 2025. E em 2026 a gente ter esse primeiro processo seletivo para definir esses membros, o que incluiria os suplentes, para promover a maior transparência possível nesse processo. E depois o processo seletivo dos membros. Mas aí a gente poderia ter esse processo seletivo dos auxiliares da direção ocorrendo antes, talvez no início de março, ou então em fevereiro ainda, e depois o processo dos membros de forma geral. E a questão dos fundadores também é algo que eu gostaria de discutir, mas eu vou deixar vocês falarem sobre essa questão ainda. Não sei se você quer comentar ainda, Isaac, mas aí depois eu vou passar a palavra para a Raquel. Se você não for comentar, eu vou passar a palavra para a Raquel, então. Pode passar para Raquel. Oi, gente. Eu concordo com o Isaac de chamar mais 6 pessoas e para cargo de suplentes. Em relação aos outros cargos, Mai, eu acho que não seria necessário no momento, porque assim, a gente precisa de mais gente, mas também se a gente ter muitas pessoas, eu acho que pode gerar confusão, pelo menos nesse momento que a gente está ainda de organização, de planejamento e tal, acho que essa questão de a gente fazer um processo seletivo para ter mais de 18 pessoas na liga, acho que já é o suficiente, pelo menos para essa fase que a gente está. E até para, como eu falei na última reunião, para a gente testar mesmo essa questão dos requisitos que a gente vai estar levantando para o processo seletivo, tudo isso. Acho que com menos pessoas fica uma liga mais interessante. Em relação, eu só discordo de uma coisa, assim, duas coisas, na verdade. Primeiro, é a questão do processo seletivo em si. Claro que a gente vai ter, como a gente fez antes, né, de convidar pessoas, ou foi mais um convite, né, das pessoas para participar da direção da liga em si. Foi uma coisa mais assim de a pessoa se sentir à vontade de participar de tal coordenação ou não, e aí a gente fez uma votação e tal, mas foi mais assim, a critério assim de disponibilidade e vontade da pessoa.
Eu acho que nesse contexto que a gente está agora, não seria muito viável isso, porque a gente tem esqueci o termo, um documento, né? Esqueci o nome O estatuto. coisa, mas a gente tem um documento, a gente tem um estatuto que a gente tem lá, provavelmente, na parte de processo seletivo, eu acredito que a gente discutiu isso, não sei se a gente detalhou lá, mas a gente colocou alguma coisa em relação a ter o processo seletivo e tal. Só que eu também acho que esse processo seletivo agora, como eu tenho quase certeza que a gente não definiu etapas lá, por exemplo, porque isso seria uma coisa que a gente tinha discutido que a gente ia pensar ainda e podia se adequar ao longo do tempo. Eu acho que as etapas não precisam ser tão rigorosas. A gente, claro, pode trazer uma transparência, trazer os requisitos necessários para a pessoa entrar, a gente pode fazer uma entrevista e tal, mas eu acho que não precisa ser algo tão formal quanto quando a gente estiver trazendo membros, né, mais membros para ocuparem outros cargos aí da liga e, de fato, um processo seletivo geral, né? A gente vai fazer algo mais simplificado, com um formuláriozinho de, de inscrição para as pessoas ali ver se elas têm ali os requisitos mínimos, e depois uma entrevista simples para poder a gente aqui avaliar e tal, e votar para ver se a pessoa está apta ou não para ocupar o cargo de suplente. Então, assim, e outra coisa que eu discordo é em relação ao período que isso poderia acontecer. Assim, eu pensei de fazer isso esse ano ainda, justamente porque esse ano é o ano que a gente está organizando a liga, né? Fazendo todos os planejamentos, para poder começar no primeiro semestre do ano que vem. Mas, considerando a fala de algumas pessoas e até a sua também, mas em relação a o semestre mesmo, das pessoas estarem cansadas e tal. Eu acho que a gente poderia, então, considerar, sei lá, esse primeiro processo seletivo, então, pelo menos, para o final do semestre, que seria ali janeiro, né? Início de janeiro, segunda semana de janeiro, que a galera já vai estar saindo de férias, enfim. E aí, quem tiver disponível vai poder participar do processo seletivo. Em março, eu já acho que a gente já tem que estar fazendo a liga andar com novos membros, entendeu? Porque assim, se a gente empurrar, repare que a gente ainda está o quê? Em outubro. A gente empurrar pessoas que vão organizar a liga para março ainda, essa liga só vai sair lá para segundo semestre do ano que vem. Então, assim, eu acho que a gente precisa urgentemente de pessoas para poder organizar, ajudar a gente a organizar as coisas, para fazer as coisas andarem, para pelo menos o primeiro semestre do ano que vem a gente já estar com pelo menos um processo seletivo para poder convidar pessoas novas e fazer a liga andar e com as coisas mais encaminhadas. Sim, eu entendo os pontos que vocês trouxeram, né? É porque quando eu pensei em novos membros da diretoria, eu pensei em algo mais segmentado, né? Talvez 4 ou 5 pessoas, mas aí eu entendo esses pontos que vocês trazem, né? De trazer um suplente ou até mesmo 2 suplentes para poder estar auxiliando. Aí a questão de trazer ainda esse ano, ou talvez no início do ano que vem, fica mais a critério de vocês, o que vocês acreditam que é, não fica muito cansativo para vocês fazer esse processo seletivo, né? Se não ficar muito cansativo para vocês fazer ainda em outubro ou novembro, então pode ser nesse período, mas como o Raquel comentou, também pode ser em janeiro, mas ainda antes do processo seletivo de membros geral, para poder estar auxiliando. Então, a minha ideia foi trazer algo mais segmentado, mas podemos ir nessa ideia, né, que vocês trazem de um suplente ou dois, para estar auxiliando nas atividades da direção. E em relação a membros fundadores também, é algo que eu vou comentar depois, mas primeiro eu vou passar a palavra para Isaac. Só para fazer um comentário antes de falar, mas você falou, tipo, porque para não ser cansativo, para a gente fazer um processo seletivo agora. Eu acho que o mais cansativo seria a gente organizar a liga com 6, 7 pessoas, do que a gente gastar um fôlegozinho agora, fazer um processo seletivo simples, chamar mais 6 pessoas para ajudar. Acho que organizar a liga sozinhos, entre aspas, seria mais cansativo do que a gente fazer um processo seletivo simplificado e chamar mais gente para ajudar nesse processo aí. Sim, sim. Pode falar, Isaac. Eu passei a ideia de trazer mais 6 pessoas, mas eu imagino que a gente faria isso agora.
Eu concordo com a Raquel no sentido de se a gente vai trazer pessoas para ajudar a meio que montar a liga, e isso ainda vai ser em março, um pouco contraproducente. Eu acho que a gente poderia abrir agora para os 6 suplentes, até o final desse mês. E aí cada um entraria daquela forma que a gente entrou, a gente pode até ser até um pouco mais rigoroso, mas menos rigoroso do que um processo seletivo oficial, para que em março do ano que vem a gente já abra para mais membros. Eu acho que a gente precisa abrir para, já que é para abrir para 6 pessoas, que abra logo agora. Então, como vocês gostariam que fosse esse processo aí? Saulo comentou para ter uma etapa com uma entrevista e uma dinâmica de grupo. Então, o que a gente pode estar fazendo ainda em outubro seria enviar um formulário, talvez nos grupos de WhatsApp, com a questão de disponibilidade, né, e interesse que a pessoa tem, e a partir dos resultados desse formulário poder realizar entrevistas, né? A partir do que vocês falaram, a gente poderia fazer isso ainda em outubro. Então, um formulário e a partir disso vocês realizarem entrevistas. Pode falar, Isaac. E que não está sendo um pouco. Eu não entendi essa parte. Vocês querem trazer essas outras pessoas. Vocês querem ter alguma dessas etapas mais rigorosa ou vocês querem fazer da forma como nós entramos? Tipo, determinando a disponibilidade, conversando, vendo se a pessoa tem interesse, votando para oficializar e pronto. Como vocês preferem isso? Eu pensei como o Saulo comentou, poder fazer uma entrevista, né? Mas assim, a gente entrou de uma forma mais informal mesmo, né? Nós só falamos mais sobre a questão de interesse e disponibilidade. Mas essa próxima etapa a gente pode estar definindo da maneira que vocês acharem melhor, né? Se for um formulário com entrevista, ou até mesmo se podemos fazer no mesmo modelo da diretoria, que a gente define a diretoria, né? Definir uma reunião e quem estiver nessa reunião poder se apresentar e poder definir o interesse como suplente, né? Então a gente tem essas duas vias. Se Raquel quiser comentar. Assim, eu acho que não seria nem algo tão informal quanto a gente entrou e nem algo tão formalizado quanto quando a gente for chamar mais membros. E, tipo assim, isso só porque a gente tem um estatuto agora, tá? Porque a gente tem um estatuto que lá define que tem que ter um processo seletivo, só por isso. Mas eu não vejo necessidade, por exemplo, de a gente fazer algo tão elaborado. E eu acho que esse processo seletivo poderia ser meio que um processo seletivo teste para o que a gente vai aplicar de fato, né? A Vera lá em março, que seja ano que vem. Aí, assim, eu talvez eliminaria, se fosse fazer agora em outubro, só a questão da dinâmica que Saulo falou, porque a dinâmica eu lembro que a gente tinha discutido que cada coordenação deveria definir, né, qual a dinâmica e tal. Se fosse algo mais simplificado, ok, mas se for algo bem elaborado como a gente tinha pensado, acho que talvez não daria tempo. Então, assim, Isaac, eu acho que a gente poderia fazer algo, um processo seletivo, assim, menos formal, mas ao mesmo tempo que a gente tivesse, de alguma forma, as etapas que a gente pensou para o processo seletivo a Vera, só para a gente meio que ir testando para ver se a gente tá legal a ideia, assim, sabe? Antes de a gente aplicar para um grupo maior de pessoas. É isso aí, essas etapas poderiam envolver com essa questão de um formulário simples, né, para mapear interesses e disponibilidade das pessoas e a partir disso poder realizar a entrevista. Mas eu acredito que esse tipo de avaliação não teria um rigor muito grande, né? Seria, por exemplo, um formulário mais para poder filtrar as pessoas e filtrar de acordo com a coordenação que elas têm interesse. E entrevista seria também algo simples para poder verificar, né, se a pessoa, se a gente pode estar incorporando essa pessoa à diretoria. Quando eu pensei nessa dinâmica, eu não pensei que seria algo muito elaborado, não. Eu pensei realmente algo um formulário que a gente poderia estar
publicando agora e coletando respostas até o início de novembro e realizando essas entrevistas ainda em novembro com essas pessoas, né? Então, quando eu pensei nessa dinâmica, eu não pensei em algo muito estruturado, não. Mas a gente também pode estar seguindo da forma que você acharem melhor. Dinâmica simplificada. É isso, a gente poderia fazer. Eu não sei se a dinâmica estaria mais complexidade ao processo, né? Talvez um forma de entrevista fosse suficiente, né? Mas, como a Raquel comentou, talvez não algo tão simples como foi o processo da diretoria, para a gente já estar estruturando também o processo de seleção de membros. Pode falar, Isaac. Eu só ia falar que se é para não ser tão simplificado, então a gente faz em novembro. Até o final de novembro finaliza todas as etapas e até o final de outubro a gente pelo menos define o que vai fazer. Cada coordenação define como vai fazer. Lembrando que o formulário ele tem que ser geral. E a partir desse formulário geral, puxar para cada uma das coordenações, porque senão vai ser bagunçado para o pessoal entender. Então, posso estar fazendo um formulário ainda essa semana para vocês verificarem, né, como é que estão as respostas, se é algo que vocês concordam. E, e talvez publicar esse formulário ainda essa semana ou na próxima, para a gente poder estar partindo para essa próxima etapa de entrevista no início de novembro. Agora, a questão de dinâmica, acredito que pode ser algo que vocês podem definir melhor a nível de coordenação, né? Se é algo que vocês querem realizar, ou até mesmo na própria entrevista incluir algo que possa estar fazendo esse papel de nivelamento das pessoas, né? De acordo com o que vocês acharem melhor. E é isso, então a gente está caminhando para essa questão de fazer com que esse primeiro processo seletivo tenha um formulário que eu vou estar fazendo ainda essa semana e que vai ser um formulário geral, tá? E a partir dos resultados a gente pode estar realizando entrevistas no início de novembro, né? Mas a dinâmica eu acredito que pode ser algo que vocês podem definir a nível de coordenação, se é necessário e se for necessário, como vai ser realizado. Então, a gente pode estar encaminhando nesse sentido. Se vocês tiverem mais algo para comentar, né? A gente pode divulgar assim no grupo geral do C. Então, eu vou estar fazendo isso essa semana, esse formulário. E é isso. Só lendo esse comentário que Dária comentou. A gente entraria com votação. É isso, mas tem essa questão que Raquel comentou, né, de já estar trazendo esse processo como um, um piloto do processo seletivo que a gente estaria fazendo, né? Então, ao formalizar com formulário, entrevista, a gente já estaria se aproximando um pouco mais do processo seletivo. E eu acredito que seria melhor também para a gente filtrar, né? Se vocês quiserem comentar essa questão, então eu vou definir dessa forma, né? Primeiro formulário, que a gente vai estar divulgando ainda esse mês, e a partir daí a gente pode estar realizando entrevistas no início de novembro. Então, vamos definir dessa forma. E as dinâmicas a gente pode estar delegando a nível de coordenação. Se não tiver mais nenhum ponto a comentar sobre isso, tem algumas coisas aqui que eu coloquei sobre o membro fundador. Na semana passada, estava conversando com o pessoal do coletivo Chesec, né? E eles têm essa questão de que no coletivo deles não existe um membro fundador, né? Não existe essa questão de membro fundador e eles têm um estatuto no qual se define que nenhuma pessoa pode ser considerada membro fundador e nenhuma pessoa pode estar sendo auto-intitulada o membro fundador. Eu gostaria de trazer essa possibilidade de a gente não ter um membro fundador, né? De a gente não considerar nenhum membro como fundador, porque a questão de membro fundador pode estar trazendo uma certa hierarquia na liga. Eu entendo que a gente já tem uma hierarquia causada pela diretoria, né, pelas coordenações, mas, por exemplo, se eu for definida como fundadora, como uma das fundadoras, daqui a 3, 5 anos, talvez eu não esteja mais fazendo parte da liga, mas de certa forma ela ainda vai estar ligada a mim por conta dessa questão de membro fundador, por exemplo.
Então, quando você define membros como fundadores, isso pode fazer com que alguns sejam vistos como mais importantes do que outros, né? E definir que nenhum membro pode ser definido como fundador pode fazer com que a liga tenha esse aspecto mais colaborativo, né? E trazer uma menos hierarquia, apesar de a gente ter aqui a segmentação de coordenações e de direção. E certamente a gente ainda vai ter essa questão de contabilizar a carga horária para pessoas que estão estruturando a liga. Mas eu acredito que se a gente definir fundador, de alguma forma as pessoas podem estar se sentindo, de qualquer forma que a gente definir, as pessoas podem se sentir excluídas ou podem se sentir menos importantes pelo fato de não serem fundadores. Aí eu gostaria de saber o que vocês têm a comentar sobre isso, começando por Isaac. Na última reunião, eu e Indaiá também tinha discutido isso. Da gente, porque tá nas notas, né? Aí a gente tinha discutido sobre o que seria um membro fundador. E como, por exemplo, ela entrou em 2 ou 3 semanas, mas ainda vai fazer parte do processo de meio que colocar a liga para andar. E como a gente também vai abrir para essas 6 pessoas, a gente pensou em definir essas 18 pessoas como membros fundadores. É que, como vocês discordaram de que o membro fundador seria aquelas pessoas que escreveram o estatuto, a gente pensou em 18. Agora, eu discordo um pouco de não existir membro fundador, porque em muitos estatutos que eu estava lendo, por exemplo, o da Facom, de uma das ligas da Facom de comunicação, tinha lá a definição do membro fundador. Eu acho que não vai impactar numa questão de hierarquia, apenas uma questão de reconhecimento mesmo. Eu acho importante as pessoas que estão desde o início terem um certo reconhecimento. Mas não é como se você daqui a 5 anos vem na UFBA estaria mais, mas vai ter uma ligação. Você só vai estar lá como uma membra fundadora. Então vai ser uma pessoa que ajudou a fundar, mas que não teria mais nenhuma função na liga, apenas um reconhecimento. Eu discordo um pouco da não existência. Eu acho que é um reconhecimento legal, válido para o currículo, especialmente para as pessoas que estão aqui desde o início, e seria muito interessante a gente continuar. Sim, sim, pode comentar, Raquel. Eu também concordo com o Isaac em relação à não existência do membro fundador por conta de hierarquia. Eu acho que essa questão de hierarquia é algo subjetivo e depende muito da forma que a gente organiza cada grupo, cada comunidade, enfim. Aqui mesmo a gente discutiu, né, a questão da hierarquia das coordenações, né, direção e tal, a gente falou sobre essa questão de a gente poder contribuir e não ser algo simplesmente de cima para baixo, ser algo dinâmico que a gente pudesse conversar e votar as decisões. É isso que tem acontecido. Então, eu acho que essa questão de membro fundador ter uma questão de hierarquia, eu acho muito assim subjetivo e vai muito da questão de ideia mesmo, de propósito de cada grupo. Eu acho que o propósito da gente não é esse desde o início, então acho que isso não impactaria nem um pouco. E eu falo nem só a questão assim, de reconhecimento, que eu acho que reconhecimento não seria tão assim, não sei, tão necessário. Mas eu acho que a questão de história mesmo, né? Que a gente vai ter um site lá, por exemplo, futuramente, explicar quem somos nós, né? Então, assim, quando foi fundada, quem fez parte dessa fundação, eu acho importante, né? Vários grupos, a gente viu até lá, por exemplo, quem estava no ENSE, a gente viu lá as questões da mesa lá de 15 anos do ENSE, pessoal de fundação do SEST, do ENSE e tal. Eu acho isso importante para contar um pouco da história da Liga futuramente, para explicar um pouco quem somos nós e até servir também como referência, assim, de mostrar que estudantes também podem
fundar um grupo, enfim, eu acho importante ter. Eu acho que isso não impactaria de forma negativa, não. Agora, assim, também não vejo tanto, assim, tem que ter, necessário. Se a maioria disser que não, tanto faz para mim. Agora, eu acho que seria interessante, sim, para contar um pouco da história. Não, mas aí a gente está encaminhando para pelos comentários também, né, que eu estou olhando aqui, as pessoas concordam mais com a questão de ter um membro fundador, sim. Eu também cheguei a fazer uma definição mais extensa do que seria um membro fundador, eu coloquei nas notas, eu também coloquei nas atas das reuniões, né, definindo, assim, algo que a gente poderia estar até divulgando por meio de um documento, eu não sei qual seria o termo certo para esse documento, né, talvez um regimento, né, um regimento definindo quem seriam os membros fundadores e englobando essas pessoas que participaram da estruturação, né, tanto os membros da diretoria quanto as pessoas que auxiliaram no processo de criação do estatuto, quanto os membros suplentes que irão vir, né. Então, eu cheguei a fazer uma definição mais extensa, incluindo essas pessoas que estariam ajudando de forma geral, mas como vocês estão caminhando para esse caminho de definir o membro fundador, a gente pode sim ter essa definição, incluindo as pessoas que ajudaram na estruturação. Pode comentar, Isaac. Eu estava lendo aqui os comentários e eu concordo com, acho que o Saulo. É, nós somos membros fundadores já, tipo, e isso tá tendo uma significância agora, mas não tem hierarquia, porque o que define a hierarquia é o cargo de, por exemplo, coordenação, vice-coordenação, suplente, etc., que são as pessoas que estão mais coordenando cada uma das áreas. Então a gente pode definir isso no site, etc., mas quando a liga estiver rodando, de fato, isso não vai ter importância nenhuma, porque o que tem mais importância é quem está ali na coordenação, etc., entendeu? Sim, sim. Pode comentar, Marcelo. Sobre esse assunto, sobre membro fundador, a coordenação de relações públicas já estava com a ideia de soltar um post sobre os membros fundadores, como também, né, os integrantes de cada direção, coordenação, enfim. Só que aí, com o debate que teve, né, sobre como é o nome, se iam entrar novos membros, quem seria considerado membro fundador ou não, esse projeto meio que ficou arquivado. Aí eu queria saber de vocês, se seria legal esperar esse processo seletivo e considerar essas novas pessoas que vão entrar como membros fundadores para então soltar o post, ou considerar o de agora para movimentar o Instagram. Queria saber a opinião Acho de que vai vocês. ser interessante, acho que pode ser melhor talvez esperar esses novos membros, né, os suplentes. Ou então, assim, a gente pode divulgar quem seria a diretoria, depois divulgar os suplentes, mas eu acredito que seria melhor incluir essas pessoas todas, né? Tanto os membros da diretoria agora, como os suplentes. Aí também vocês podem comentar também, né? O que vocês acharem melhor para a gente tomar uma decisão a partir disso. Isaac comentou que seria melhor só com os membros da diretoria, mas eu acho que seria interessante se a gente tivesse também esses suplentes, né? Porque eu penso muito nessa questão das pessoas talvez não talvez se sentirem excluídas por um post que não incluiu todo mundo, né, por exemplo. Aí eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, né, pra gente. Porque, na minha opinião, poderia ser com os membros suplentes também, né, esse post. Mas se vocês acharem melhor, a gente pode deixar só com os membros da diretoria. Mas aproveitando que o Marcelo tá falando, Marcelo, eu tava pensando nessa questão que a gente trouxe algum tempo atrás sobre consultoria, né, com membros, com as empresas júnior, por exemplo, para ter um auxílio na construção do marketing. Aí eu gostaria que você comentasse um pouco se você acha que a gente poderia estar trabalhando nisso ainda esse ano, né, ou se seria melhor no ano que vem.
Na verdade, essa ideia eu ainda não entendi direito como funcionaria. Tipo assim, a gente entraria em contato com as empresas júniores para contratar um serviço, ou a gente meio que ia fazer não sei, uma Consultoria, permuta. assim. Mas como seria consultoria? Tipo, a gente ia trazer um membro deles para ajudar a gente? Seria uma coisa de um dia, ou então seria algo contínuo? É isso que é a minha Eu dúvida. pensei em algo mais pontual, assim, né? É, talvez, talvez se a empresa não tivesse esse, é, pudesse colaborar com a liga, né? Pudesse contribuir com o início da liga, enfim, né? Mas a gente também poderia estar divulgando isso, ou até mesmo discutir uma forma de trazer algo que fosse benéfico para os dois, né? Trazer alguma forma de a liga contribuir com a empresa júnior. É o que a gente pode estar pensando, mas eu só trouxe essa questão de se seria algo que a gente trabalharia ainda esse ano ou no ano que vem. Olha, pelo menos na coordenação daqui, a gente ainda não está enfrentando muitas dificuldades para, enfim, produção de coisas, porque não tem muito a soltar por agora. Sim. Mas eu acho que é uma ideia a se considerar. Mas por agora não vejo Uhum. muita necessidade. Sim. Então, sobre a questão anterior, né, do post com a diretoria, Saulo e Isaac comentaram que poderia ser por agora mesmo. Então, a gente pode considerar sim, e aí passando para Marcel, né, a gente pode considerar sim a publicação do post apresentando a diretoria, né, para as pessoas, ainda esse mês. E também, talvez depois fazer esse post com os suplentes. Podemos definir assim, então, certo? Poderia então fazer um outro post, novos membros, no caso. E aí Sim, mostrar. sim, Ok, sim. tudo bem. Então é isso. Tem mais alguma coisa que vocês gostam de estar discutindo? Porque os pontos principais foram a questão dos novos membros, né, que a gente já definiu como a gente vai estar trazendo, também o mapeamento dessas atividades 2025. Então, no final de 2025, a gente vai estar fazendo essa seleção dos novos membros que seriam suplentes da diretoria, também finalizando esse processo de estruturação das atividades, né, definição dos critérios do processo seletivo, e é o que a gente pode também estar trabalhando de forma assíncrona, né, assíncrona, talvez criando um documento para definir. Na verdade, a gente já estava colocando, né, no edital do processo seletivo, mas formalizar mesmo, né, terminar essa formalização das atividades e dos critérios que a gente tem incluindo no processo seletivo é o que foi iniciado e que a gente pode estar formalizando, né, finalizando e deixar esse documento do processo seletivo pronto. E no início do ano que vem, já com esses novos membros, a gente estaria realizando um evento inaugural e a inserção de novos membros, né, a inserção dos membros que estariam realizando as atividades pela coordenação. Pode comentar, Raquel. Eu ia sugerir algumas coisas, Mai. Tu falou aí de que sobre o processo seletivo, tá? Que ia fazer um informes e depois ia passar para a gente para ver se o que a gente achava e tal. Eu acho melhor tu compartilhar mesmo com a gente e a gente ir tipo, contribuindo ao longo da semana e tal, até a próxima reunião, no que a gente já achar necessário, do que tu fazer tudo e depois apresentar, e depois ter sugestões da gente, aí tu ficar com essa carga aí de ter que refazer tudo. Eu acho melhor tu compartilhar e a gente ir colaborando, entendeu? Ao longo da semana. A mesma coisa com o edital, eu acho que pode ser um documento compartilhado também, e a gente vai ali contribuindo como for necessário. E eu ia dar outra sugestão em relação ao evento inaugural. Talvez não sei se abrir uma outra reunião só para isso seria necessário. Talvez a gente definir uma pauta na reunião que tenha um tempo considerável para a gente poder fazer a discussão e a gente discutindo etapas desse evento inaugural já. Por exemplo, uma coisa básica, local, certo? Então a gente já, por exemplo, um exemplo, tá, gente? Uma sugestão. Próxima reunião, vamos discutir o local do evento inaugural.
E aí a gente vai abrir, sei lá, 15 minutos para discutir, para a gente dar sugestão, se seria PAF 1, se seria IN, se seria qual auditório seria. E aí a gente já definiria pessoas responsáveis para poder fazer a reserva desse local. Isso que eu estou falando porque tem que ser feito o quanto antes, tá? Mesmo que a gente está pensando que é ano que vem, essas reservas elas acontecem com meses de antecedência. Então, aí a próxima reunião seria outra etapa, por exemplo. Quem vai ficar responsável pelo site, pelo sistema de inscrição, né? Qual vai ser o sistema de inscrição? A gente definindo nas reuniões etapas do evento inaugural. Não precisa discutir tudo de vez, sabe? Fazer uma reunião para discutir tudo de vez. Mas a gente ia definindo com etapas, para quando a gente chegar no final do ano, que a gente já tiver novos membros, enfim, a gente já ter isso mais estruturado e a gente conseguir tocar mais com a mente mais tranquila e enfim. Sim, sim. Em relação ao local, eu pensei no PAF 1 mesmo, né? E a questão de ser no dia de semana é por conta também dessa dificuldade que a gente tem em alocar o auditório de lá nos dias de sábado. Mas a gente pode estar fazendo isso sim. Né? No próximo sábado a gente não teria como ter reunião, né? Por conta do Hack Bahia. Uma boa parte das pessoas que estão aqui devem estar participando. Mas a gente pode estar. Eu vou definir depois uma data para essa próxima reunião, né? Considerando também esse processo seletivo. Então, o documento digital a gente também já tinha compartilhado, mas eu posso mandar de novo. Foi o documento digital que mais você falou. Foram 2 documentos que você comentou. Eu não lembro agora qual foi. Eu falei de a gente ter um documento compartilhado para ir fazendo o edital do processo Formulário. seletivo e o formulário também de ser compartilhado para a gente ir. Até cada coordenação já pode criar sua seção no formulário, né? Uhum, sim. Então, a próxima reunião eu vou definir ainda a data com base nessas questões, né, e também no que a gente precisa discutir relativo ao evento inaugural. Mas a gente tem essa possibilidade de estar trabalhando de forma assíncrona, né, tanto para preencher o formulário quanto para formalizar, né, finalizar o edital do processo seletivo. A gente pode estar, sim, trabalhando de forma assíncrona, né, e quando chegar o momento da reunião a gente ter essa parte mais de poder tomar decisões, né. Aí eu vou definir a próxima data, mas eu vou avisar com descendência, tanto no Telegram e talvez no e-mail, certo? Então, tem uma coisa mais que vocês gostariam de discutir, senão eu vou encerrar a gravação da reunião de hoje, certo? Eu só tenho uma pergunta. A gente tinha marcado de fazer um encontro meio informal, né, para a gente Sim. se conhecer. Vai ser no Hack Bahia ainda ou a gente vai ter outro momento? A gente pode fazer isso no Hack Bahia, mas como nem todas as pessoas vão estar participando, né, do Hack Bahia, acho que seria interessante a gente marcar algo com uma certa antecedência, talvez para o final de novembro, né, mais para o final do ano, talvez até mesmo encerrando as atividades desse semestre, né, porque a gente vai fazer esse processo de inserção das pessoas que vão auxiliar a diretoria, e depois disso a gente pode estar meio que encerrando as atividades do semestre com esse encontro presencial. Foi o que eu pensei. Mas aí a gente teria que definir com uma certa antecedência. Você quer comentar ou posso passar a palavra para a Saulo? Não, eu só queria, tipo assim, eu acharia interessante que fosse pelo menos antes de a gente chamar mais pessoas e tal. Uhum. Ou talvez quando a gente chamar esses 6, né? Não sei. Mas eu acho que esse ano ainda, porque fica estranho a gente ficar só falando assim. Eu encontrei até Isaac um dia desse na UFBA. Aí eu fiquei assim, olhando, será que é ele mesmo? É ele? Sei lá, eu conheço algumas pessoas, mas outras eu não conheço. Aí fica estranho, né? Não sei. Certo. Mas talvez fosse melhor no final do ano mesmo, né, para encerrar. É porque fazer reunião presencial tem toda a questão de as pessoas terem a disponibilidade de ir para o local, né, e se a gente fizesse algo mais unificado, talvez fosse melhor nesse sentido, né, de só vai ser um encontro e no final do ano e aí as pessoas vão, talvez fosse melhor pela questão da disponibilidade também. Sal quer comentar? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu tava tendo problema de áudio essa reunião inteira. Eu tô aqui na UFBA na hora, agora. Sim, eu queria só fazer uma sugestão sobre uma reunião futura.
Não, obviamente não é para discutir agora, mas em relação ao sistema de inscrição, assim, a gente pode também não complicar as coisas, porque eu já tive eventos que eu me inscrevi, e a inscrição era o quê? Era um forms, um Pix, e você mandava o comprovante pelo e-mail e recebia uma comprovação, assim, dizendo, ok, você está inscrito. Eu sei que não é a coisa mais profissional do mundo, mas era um evento relativamente grande aqui na UFA, por exemplo, o evento que o professor Parente organizou aqui, que foi o de combinatória, era assim a inscrição, entendeu? Não tinha nenhuma página assim mais sofisticada com aqueles ingressos e tal. Então é só algo para considerar. Só tô jogando assim, entendeu? E vendo o que dá. O que vocês acham? A questão de ter um sistema de inscrição seria mais para no caso de a gente ter uma inscrição paga, né? O que seria necessário se a gente fosse fazer um evento que tivesse necessidade de mais recursos, mas se a gente for fazer um evento gratuito também, a gente pode estar considerando um sistema de formulários mais simples. Como a gente já está chegando às 11 horas, eu gostaria que os comentários fossem mais breves, né, para a gente poder estar encerrando essa primeira parte da reunião. Agora eu passo a palavra para Isaac. Eu só ia falar que eu apoio uma reunião nossa, mas. Não reunião, mas um encontro nosso mais breve mesmo, mais em breve mesmo. Tipo, sei lá, daqui 2 semanas. E em um lugar que não teria nada a ver com a liga. Pra gente se conhecer mesmo. As 12 pessoas, pode ser uma pizzaria, algum lugar pra gente ir comer junto e se conhecer. Eu acho que vale a pena a gente se encontrar de forma informal. A gente só se encontra em reunião, é meio complicado. Raquel. Eu só ia comentar a fala de Saulo. Assim, quando eu falo sistema de inscrição, eu tô falando pra gente fazer um, tá? A gente desenvolver um. Tal. Tô falando pra gente aproveitar um sistema pronto mesmo. Até o Marcelo deu exemplo aí do Simpla, que é algo simples. Eu acho que, tipo assim, o formulário ok, também poderia ser válido, mas eu acho que uma coisa pronta já, que a gente já tem ali um controle melhor sobre o número de inscritos, que, enfim, eu acho mais viável. Mas aí a gente pode discutir isso em reuniões, como eu falei, né? Como eu sugeri aí. Enfim. Certo. Aí só sobre essa questão do encontro presencial, poderia ser no Hack Bahia mesmo, né? Ou então as pessoas que não se inscreveram, a gente poderia fazer algo depois do evento, né? Terminaria entre 5 e 6 horas, a gente poderia fazer algo depois do evento. E aí a gente pode discutir isso de forma assíncrona, certo? Eu vou encerrar aqui a gravação.